Obrigado pela apresentação, Ítalo. Risk of Bias, né, o instrumento da Cochrane é uma outra opção de escala válida, né, para ver Risk of Bias em clinical trials. Ela tem prós e contras, né, eu acho que a gente pode começar por aqui, antes da gente ir para a parte aí de aplicação dela no artigo. Eu vou começando a falar aqui e vou abrir para a discussão, mas eu acho que o principal fator é da maior complexidade. O julgamento ele é mais subjetivo, né? Então, tem que definir a priori ali alguns critérios, por exemplo, o que que você vai considerar um follow-up, uma perda de follow-up para ser viés, né? Então, isso a Cochrane ela não deixa claro. Então, por exemplo, a gente usou o que a Pedro fala, né, de 15%. E alguns outros itens, eles são subjetivos, então tem que ter muito treinamento e a questão da confiabilidade, ela deve ser feita, né, porque ela é problemática quando comparada com a Pedro, que ela é mais confiável, né, a Pedro é mais confiável. Outro fator importante, que aí falando do pró dela, né, é que ela é específica para cada desfecho, né, que você está interessado em saber. Não é do estudo, né? A Pedro, ela fala, por exemplo, se um dos desfechos primários foi cegado, considera como cegamento, né, do avaliador, por exemplo. Enquanto que na ROB, não, ela é desfecho específico. Então, isso dá diferença na hora do julgamento, né? Fora que, assim, tem o Some Concerns aí, que é uma intermediária, Pedro, é sim e não, né? Então, a gente tem mais opções aí de resposta na Cochrane, então, maior possibilidade aí de haver problemas de confiabilidade. Mas é uma baita de uma escala válida e eu acho que exige mais a questão de treinamento mesmo e para quem for usar tem que fazer confiabilidade, senão vai ter problema na hora de publicar, né? Então é isso que eu gostaria de começar na discussão. Vamos aqui seguindo, Letícia. Eu queria falar que além, né, desse ponto que você colocou dela ser realizada por desfecho, também por grupos, né, de comparações. Por exemplo, se tem dois grupos, a gente vai fazer uma ROB2 com essas duas comparações, mas se são três grupos, serão mais comparações, serão três comparações e assim por diante, porque o grupo também vai influenciar, né, em despontuar se aqueles participantes daquele grupo estavam cegados, outro não, então assim tem várias questões também que influenciam. Então, quando pegam esse artigo, né, que a gente pegou para hoje, é mais simples, que eu estava até discutindo com Ítalo. Mas, por exemplo, um estudo que tem três, quatro grupos, aí complica, né? Aí tem que fazer várias outras comparações e acaba também confundindo. Então, a importância também de fazer essa confiabilidade tem que fazer, né? Perfeito, Lê. Na minha opinião, eu acho que assim, pro clínico, que já é difícil o clínico saber metodologia estatística, a Pedro, ela é muito mais fácil de ser Sim, aplicada, né? Fora que já está lá, a maioria dos artigos estão avaliados da fisioterapia e já estão na Pedro, né, por exemplo. Então, para da fisioterapia isso é ótimo, de eficácia de intervenções. Agora, quando se vai fazer uma revisão sistemática, principalmente uma network meta-análise, eu já acho que a ROB2 ela é mais vantajosa em relação a Pedro por essas questões aí que a gente está falando dos prós aí, né? Garantindo que tem uma boa confiabilidade e treinamento adequado, minha opinião. Apesar de poder usar as duas, né? Mas, assim, é engraçado. A experiência que a gente tem tido no grupo, quando a gente vai submeter artigos em revistas médicas, eles questionam o uso da Pedro. E aí você tem que justificar que ela é válida, confiável, que ela pode ser usada não só para estudos de fisioterapia e tal. Porque o pessoal da medicina, eles usam muito a ROP, né? Por causa da Cochrane. Na, e aí, na físio,
já se usa muito a Pedro, e quando se usa a Rob, eles têm às vezes até questionam por que que você não usa a Pedro, que é mais simples, né? Principalmente se você está usando a Rob 2, né? Então, Então, eu ia falar, Vinícius, que depois, quando a gente for para as questões também, algumas coisas vão ficar mais claras, que, por exemplo, a Rob2, ela dá isso que você falou, né? Por exemplo, um desfecho pode ter uma nota, o outro desfecho pode ter a nota diferente, dentro de um mesmo estudo, né? Então, essa que eu vejo, assim, a maior vantagem dela é essa questão dela ser desfecho dependente, sabe? E não estudo dependente. Mas é igual você falou, as duas ferramentas são válidas, são boas, ótimas, e aí é mais a decisão mesmo na hora que você vai pensar já qual que é qual que é o foco do seu estudo. Se é uma questão igual vocês fizeram da fibromialgia, que acaba que ia para uma revista mais médica, eles têm mais essa visão, né? é, De questionar, mas assim, querer a mesmo, nota. mesmo a da Lê, sabe? A Letícia, a gente pensou, vai usar a Sim. Rob ou vai usar a Pedro? Foi até o Mark Elkins, né, que estava dando discussão com ele. Ele levantou, né, que a Pedro é mais simples e tal. E aí a gente decidiu manter a Rob 2 pelos prós dela, mas aí foi excelente a discussão, porque aí viu a necessidade de fazer o teste de confiabilidade ali após o treinamento para ver se realmente os avaliadores estavam bons. Porque isso é um problema que, inclusive, avaliadores Cochrane têm problema. Eu tentei trazer um pouquinho da confiabilidade justamente por isso, porque quando a gente vai fazer a confiabilidade lá, se eu colocar cada item, por exemplo, sim, provavelmente não, não, e não informado, provavelmente vai cair mais a confiabilidade, né? O que a Cochrane recomenda é quando eu vou fazer a confiabilidade, eu colocar provavelmente sim, numa caixinha só, não e Perfeito, provavelmente não na mesma, que aí tende a aumentar mais a perfeito. confiabilidade. É. Até porque no algoritmo lá considera os dois a mesma coisa, né? O Aham, algoritmo quando vai gerar o resultado. sim. E uma coisa importante é da questão de especificar no treinamento aí o que que você vai usar de critério, né? Igual a questão da perda de follow-up, o que que você vai considerar ali de números quando dá um desbalanceamento de perda amostral, né? Entre os comparadores, o que que você vai, né, considerar como importante, né? Então, pô, alguns pontos têm que ser bem treinados assim entre os avaliadores, né? Sim, sim, era até isso que eu estava conversando com a Letícia o dia que a gente reuniu para poder fazer. Esses pontos que eles já estabeleceram, né? Na Então, verdade, muitos não foram estabelecidos, né? É subjetivo e aí exige o julgamento dos avaliadores quanto assim, a menor arbitrariedade. Então, assim, por exemplo, a gente usou a primeira vez a Rob 2, foi no do Matheus. E aí eu lembro que a gente, eu, Matheus e o Rodrigo, a gente ficou mais de dia discutindo os critérios, né? Como uma forma de ser menos arbitrário, tudo bonitinho e para estar bem treinado. A Lê e a Ju já pegaram, né, Lê? Vocês meio que usaram os critérios que foi usado do Matheus e aí Foi. talvez discutiu alguma coisa, então ajuda muito a questão do treinamento e a equipe estar integrada. Foi, e o piloto mesmo que eu e a Ju fizemos foi péssimo. A gente não estava sabendo nada. Aí foi na reunião com o Matheus mesmo que a gente conseguiu alinhar direitinho e Perfeito. pegar esses parâmetros, né? Que aí começou a sair Porque melhor. você baseia um parâmetro, a Ju baseia no outro parâmetro, então, assim, você tem que Deu uma alinhar isso aí bagunça. primeiro. Por isso que é a eu, importância também do piloto, né? Antes para ir testando. quando eu falo de estabelecer, o que eu falo é vocês estabeleceram, sabe? Que há alguns critérios que tornou bem mais objetivo
Sim. a avaliação. Mais Vamos lá alguma para as dúvida, questões? pessoal? Dos domínios, Vamos. dos 5, de como que a gente faz o algoritmo, tudo tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer? Eu teve dificuldade. Então vamos lá, pode seguir. Pode ir lá? Pode Letícia, abrir aí. Oi? tá, você está vendo aí? Tô. Uhum. Você quer que a gente vai aqui para poder fazer um por um ou já vai? Vamos começar aqui, né? Você mostra. Pode começar aí. Então, como vocês puderam ver, né? Essa é a planilha da Rob2. Aqui nesses primeiros, eu vou explicar primeiro o que a gente preenche em cada tópico, e aí depois eu vou explicando cada domínio, tá? O Ítalo já explicou o que contém cada um, mas para a gente fazendo na prática mesmo facilita melhor. Então, esse Assessment ID aí, a gente coloca o nome do autor e o ano, geralmente. E embaixo também no Study ID a mesma coisa, o nome do autor. Esse acesso do lado, a gente coloca quem que fez o risco de viés. Por exemplo, esse aí foi o Ítalo, mas quando foi eu que tiver feito, aí coloca Letícia, meu nome, para a gente conseguir diferenciar quem fez, né? E depois conseguir fazer as reuniões para consenso. Aqui, nos grupos, tem o grupo, tá vendo? Experimental e o comparador. A gente coloca o nome dos grupos, no caso do artigo foi Kinesiotaping e o placebo. E aí, por exemplo, se tiverem 3 grupos, Kinesiotaping, exercício e um controle, a gente faria Kinesiotape comparando com exercício e faria toda a Rob2, responderia tudo. Depois, Kinesiotaping versus o placebo. Depois, Kinesiotape versus exercício e placebo versus exercício. Então, a gente teria que ter as 3 comparações e fazer para cada uma, que era isso que eu tinha comentado aquela hora. Na lateral, aí do lado direito, a gente coloca Journal Article, que é a opção. Embaixo aí, Specific with Outcome. A gente vai colocar os desfechos, né? Então, nesse caso, é dor e incapacidade. Nesse caso, a gente colocou junto. Por quê? Porque os desfechos, eles são autorreportados. Então, não tem necessidade de a gente fazer para dor e separado para incapacidade, porque vai dar os mesmos resultados. O que interfere é se os desfechos são autorreportados ou não. Então, se fosse um desfecho que não é autorreportado, por exemplo, um teste físico que você aplica, teve um outro também exemplo, né, Ítalo, que a gente pegou, foi o que você tinha falado? Algum exame, né, de sangue, um exemplo. Aí você teria que fazer o seu exame de sangue, sei lá, e depois faria para dor e incapacidade, porque não é um desfecho autorreportado. Deu para entender essa parte, gente? Olê, é importante falar que nessa aquela parte que você marcou lá no Journal Article, Uhum. às vezes você pode obter informação do protocolo de outras fontes, né? Às vezes não Sim. está claro e você pode correr atrás de outra fonte para esclarecer. Sim, Então, você sim. poderia marcar mais de uma opção aí até. Pode. Isso, pode mesmo. Ótimo. Letícia? Será que ela caiu, Eu Ito? acho que talvez Oi, ela caiu. Você tá aí? Voltou, voltei. voltou. Voltei. Nessa parte do desfecho, ficou claro para todo mundo? Gente, vocês estão me ouvindo? Não estou conseguindo Estamos ouvir. ouvindo sim, Ah, Lê. então tá. Sim, sim. Então tá bom. Aí aqui do lado,
Specify the numerical result. A gente coloca qual que foi o instrumento utilizado, né? Então, aqui no caso... Letícia, você quer que eu dou continuidade aqui? Eu acho que sua internet está caindo. Deixa eu continuando aqui até ela voltar, pessoal. Então, aqui, a gente tem aqui para definir qual foi a forma, qual foi o critério que a gente usou. A gente tem, se vocês lerem lá no manual, você tem a questão do per protocol e se foi intenção de tratar. Quando é intenção de tratar, o que é meu objetivo? O que eu estou querendo ver? Voltei. Voltou? Oi. Pode continuar. Não, pode então, termina de explicar, que aí eu explico os tópicos. Vou tentar rotear meu celular aqui enquanto isso, que aí facilita. Então, beleza. Então, por exemplo, se eu estou querendo ver o efeito da alocação para o grupo, se o meu objetivo é esse, eu vou selecionar a intenção de tratar. Se o meu objetivo é ver o efeito da aderência à intervenção, aí eu vou marcar aqui o protocolo aqui. O que a gente faz geralmente é ver o efeito da alocação para o grupo, né? Então a gente vai sempre selecionar, a não ser que seja algo específico, selecionar aqui intenção de tratar, tá? Aqui a gente vai dar o peso, geralmente todos têm o mesmo peso, que é 1, tá? Aí a gente agora já vai dar início às questões orientadoras de cada domínio, tá? Que é de acordo com o que vai, com as respostas de cada uma dessas perguntas, é que a gente vai estabelecer o nosso nível de risco de viés. Você quer continuar, Letícia? E agora acho que vai dar, que eu consegui a internet aqui. Isso que o Ítalo falou, é importante não confundir que essa opção do intention to treat lá em cima não é do artigo. O artigo pode não ter feito uma análise por intenção de tratar, mas não é isso que a gente quer saber agora, é do revisor. Essa parte, se o artigo fez uma análise por intenção de tratar ou não, a gente vai responder lá na frente nos tópicos. Até aí ficou claro? Então, aqui a gente começou com os domínios, né? Gente, vocês estão me ouvindo agora? Que eu não sei se eu estou travada. Sim. Tá tudo certo, né? Então tá. Aí aqui, no primeiro domínio, né, como o Ítalo explicou, o primeiro domínio a gente vai ver o viés sobre o processo de randomização. Então, na primeira pergunta, se a alocação, se ela foi aleatória. Nesse artigo a gente tinha visto, né, que a gente fez pela escala Pedro, que foi aleatória. E essas caixinhas aí do lado, elas servem para colocar informações, por exemplo, onde que você achou aquela informação no artigo, para facilitar, porque se precisar voltar, você já sabe ali onde é que está. Então, essas caixinhas é sempre bom estar preenchendo elas, né, de acordo com cada tópico. E dentro das opções, não sei se na hora que eu travei, Ítalo mostrou, tem o probably yes, né? O no, o probably no e o não informado. A Cochrane recomenda sempre você responder com precisão, yes, no ou não informado, porque o probably yes e probably no, ele tem um julgamento, né? Como o Ítalo explicou. Então, isso daria aí um viés também, apesar de que eles falam isso, mas na hora do algoritmo, né, Ítalo, tem a mesma pontuação. Então, assim, não vai influenciar tanto. Agora, no tópico 2, alguma dúvida nesse tópico? Ok, né, que a gente tinha feito lá na Pedro. Deixa eu só mostrar aqui, Letícia. Pode mostrar aí, Ítalo, para poder onde que está no artigo. A gente já ir fixando direitinho as informações, né? Ótimo. Aqui, ó. A gente vê aqui que o método deles de randomização, aqui, ó,
aleatória, foi gerado através do computador, né? Um sistema de Sim, computador. Então, a gente tem aqui bem claro no estudo que a resposta para a 1 é sim, foi a sim. sequência foi randomizada, foi aleatória. E logo embaixo, aí eles perguntam se a alocação, se ela foi adequadamente ocultada, né? Então a gente sabe que sim, lá no artigo, logo abaixo ali onde o Ítalo mostrou, já fala que foi adequadamente ocultada. E para a gente colocar yes nessa opção, tem que estar escrito. Se foi selado, opaco, tem que estar escrito. Aí aqui está escrito, olha lá, envelopes Aqui, ó. selados e opacos. Isso, aí embaixo. Então a gente pontua também yes. No tópico 1.3, eles perguntam se as diferenças, né, no baseline, se sugeriu algum problema com o processo de randomização. Então, no caso, quando a gente fez com a Pedro lá e a gente discutiu, a gente viu que não tinha diferença no baseline. Então, não sugere um problema. Então, nesse caso, a pergunta é o contrário. Então, no. Não sugere um problema. O baseline aí é semelhante. Ô, Quer Letícia, mostrar lá, Ítalo? é, pô, peraí. Aí é importante falar também que aqui pode ter acontecido de dar uma diferença significativa em um desses desfechos na tabela de Sim, caracterização, mas só isso não indica, não garante que houve deficiência no processo de randomização, né? Então a gente tem que fazer uma análise mais subjetiva um pouco para poder ir mesmo pegando aqui, ó, é um fator importante, o gênero. Vamos ver se teve diferença. Esse passo aqui é semelhante ao da Pedro. A gente vai fazer uma avaliação visual aqui e ver qual que foi, se e tem algum indício, né, de deficiência na randomização. Geralmente eles utilizam parâmetro, né? É o fator prognóstico e variável dependente, né? O Isso, desfecho primário, né? Se houve diferença, quer dizer que provavelmente, não, não é provavelmente, o processo de eletrolização, que era justamente para controlar ali possíveis diferenças no baseline, não foi efetivo, né? Acontece muito quando se tem amostras menores aí de 200 que a gente fala. sim. Aí só ressaltar que o valor de P aqui não interessa, tá, pessoal? É mais essa questão visual mesmo. Porque se eu tenho um N pequeno e tal, o valor de P, ele pode, mesmo com diferença mínima, dar significativo. Se eu tenho um N grande, então um N 2.000 pessoas, mesmo que eu tenha uma diferença visual aqui muito grande, por exemplo, o valor de P pode não dar significativo. Ele não, desculpa, o contrário, falei bobagem. É, eu faço uma análise visual. Por quê? Se eu tenho um N muito grande, mesmo sendo muito parecido os dois, pode dar um N, pode dar um valor de P significativo, porque o valor de P ele depende muito do N. Então essa análise ela é visual mesmo, tá? Podemos ir lá para o isso. item 2. Aí, não, aí volta lá no Ah, tá. domínio 1. Aí a gente tem o algoritmo, ó. Aí a gente clica, ele já vai gerar de acordo com cada resposta. Nesse caso, deu low, né? Deu baixo. E aí, aqui, ó, o nosso julgamento, a gente geralmente vai de acordo com o algoritmo. Então, a gente coloca igual ao algoritmo. Então, fica low, low. Para você Deu para mudar. entender, gente? Vocês estão perdidos. Tudo certo? Alguém conseguiu fazer esse domínio? Teve alguma dúvida? Ficou igual? Muito bom, pessoal. Está bem didático, está bem fácil de acompanhar. Beleza. Ô, Letícia, só deixa eu fazer um posicionamento aqui rapidinho. Uhum. O que, pessoal, você pode colocar aqui diferente do que o algoritmo gerou, mas para isso você tem que ter uma justificativa muito boa por que que você não seguiu o algoritmo
e fez um julgamento diferente, tá? Você tem que ter é igual a Letícia falou, o normal é você seguir o algoritmo. Se você não vai seguir, você tem que ter uma justificativa muito boa para por que não, tá? Isso. Agora o domínio 2, né? Que vai ser relacionado aos desvios das intervenções aí. Que é o mais canseira, né, Letícia? Chato. Esse tópico aí, o 2.1, primeiro ele pergunta se os participantes, né, se eles estavam cientes da intervenção que eles receberam durante o estudo. No caso da última reunião, a gente tinha batido o martelo que estavam cientes, certo? Então, no caso, a gente tinha colocado yes. Foi isso? Sim, isso. É, que nós chegamos na conclusão no final, até pelo que eles falam aqui na discussão, nos resultados, que não houve o cegamento, né? Isso. Os participantes não foram cegados. Que, Isso. inclusive, deu divergência do que nós entendemos até pelo que estava classificado na escala Pedro. Foi, isso mesmo. Então, ficou yes. Agora, o 2.2, ele já pergunta se as pessoas que aplicaram, né, as intervenções, se elas estavam cientes. Então, nesse caso também foi sim, quem aplicou a intervenção estava ciente da intervenção que estava aplicando. Então, esse também fica yes. No 2.3, que é o próximo, que aí começa a complicar, né? Primeiro, eles perguntam se teve desvios da intervenção que surgiram devido ao contexto do estudo. O que seria isso? Uma perda aí desses participantes após eles serem alocados para as intervenções. E esse motivo ele tem que estar ser relacionado a isso, né? Após serem alocados. Por exemplo, o participante ele foi alocado, mas ele não gostou de ter ido para um grupo controle. Entendeu? Então, isso é um desvio. Então, a gente responderia yes. Nesse caso desse estudo, a gente não teve perda. Então, fica no. Ô, Letícia, aí só Pode. completar que, além da perda, o que eles falam também é mudar, né? É uma mudar. Mudar de intervenção. Porque, por exemplo, uma coisa é devido ao contexto do estudo. Vou dar um exemplo devido ao contexto do estudo. O cara falou: ah, não, eu não gostei de ter ido para o grupo controle, e ele começa a buscar a intervenção, mesmo que fora do estudo, mas ele começa a buscar a intervenção do estudo porque ele queria ter ido para o grupo intervenção. Essas intervenções vão acabar influenciando no prognóstico, né? No efeito do tratamento. Tá? Então, isso seria, por exemplo, uma mudança, ou pode acontecer, às vezes, de mudar de grupo mesmo, não quero, for para o outro grupo. Agora, deixa eu dar um exemplo, por exemplo, de uma mudança que não é de acordo com o contexto do estudo. Vamos supor que a gente está fazendo um RCT comparando cesárea com parto normal. Aí uma das participantes está no grupo parto normal. Só que durante o parto tem uma complicação e aí tem que fazer cesárea. Isso não é devido ao contexto do estudo, entende? Isso aí é porque teve uma complicação e aí teve que mudar. Por exemplo, quando tem o efeito adverso muito grande, aí o participante pode ter que mudar. Isso não são devido, por exemplo, a satisfação dele com a intervenção, é devido a coisas que acontecem de forma aleatória, tá? Sim, às vezes até um outro exemplo também que acontece muito, a pessoa não pôde comparecer à intervenção por causa de sua rotina, enfim, isso também não entraria. Pessoal, e também deixar claro, né? Vocês já falaram no domínio anterior, mas mais claro aqui, que começa a ficar subjetivo, né?
essa descrição é onde a gente pode colocar justamente a justificativa, onde no manuscrito você encontrou a informação. Porque na hora de fazer um Sim, consenso, vai discutir, né, em caso né, que deu desacordo aí, vai ter ali claramente onde se pegou aquela sim, informação. sim. Nesse caso aí a gente nem colocou porque no estudo não teve perda, né? Mas quando tem é bom especificar direitinho do lado aí, colocar onde está escrito, onde que encontrou, o motivo da perda, o motivo desses desvios. Então, colocar nesse espaço aí à direita. Pode passar para o próximo? No Acho que caso sim. aí, então, no 2.3, como foi no, então as questões 2.4 e 2.5, tá vendo que elas foram retiradas? Porque elas estão relacionadas com o tópico 2.3. No caso, se a resposta do tópico 2.3 fosse yes, a gente teria que responder essas outras duas. Eu vou falar sobre elas aí, no caso desse artigo, a gente pularia, né? Mas eu vou explicar aí como que funcionaria. No 2.4, a pergunta é a seguinte, né? A gente viu que teve desvios. A pergunta é: esses desvios, eles provavelmente afetaram o resultado? Então, assim, é uma pergunta subjetiva, porque a Cochrane não dá nenhum parâmetro, igual o Ítalo e o Vinícius estavam falando, né? Eles falam que pode ser feita uma análise de sensibilidade, né, de cada estudo para avaliar isso. No meu estudo, por exemplo, eu, o Matheus e a Juliana, nós colocamos um parâmetro aí de teria que ser um valor de 15%. Então, se mais do que 15% dessas pessoas, né, saíram após a randomização, que tiveram, né, esses desvios relacionados à intervenção, igual esses exemplos que o Ítalo falou, que eu falei também. Então, se fosse acima de 15%, então afetou o resultado, então seria yes. Mas se fosse abaixo de 15%, seria no. Mas esse foi um parâmetro que nós estabelecemos, não é a Cochrane que colocou isso. É bem subjetivo. Quer acrescentar alguma coisa, Ítalo? Não, perfeito, Letícia. Tá. Aí no 2.5, a pergunta é: esses desvios foram equilibrados entre os grupos? Então, a gente tem que ver se teve uma perda no grupo Kinesiotape e não teve uma perda no grupo placebo. A gente tem que fazer, no caso, né? A Cochrane também não dá esse parâmetro, então, muito subjetivo. Nós estabelecemos que se a diferença entre os grupos fosse maior do que 15%, então não foram equilibrados. Mas se fosse menor, eles sim seriam equilibrados. Então a gente pegou aí baseado na Pedro. Mas é mais uma vez um, um, um tópico aí que a gente que estabeleceu para ficar mais objetivo, porque senão não ia ter uma confiabilidade boa. Quer acrescentar ou ok, deu para entender? Aqui tá perfeito. Ok. Então, aí no 2.6, ele vai perguntar se foi realizada uma análise apropriada para estimar aí, né, o efeito ao atribuir para a intervenção. Então, no caso desse artigo, foi, porque foi realizada, né, uma análise por intenção de tratar, então a gente tem que verificar isso nos métodos, na análise, se realmente foi feita. Então, nesse caso, foi essa. Se fosse no, a gente teria que responder a 2.7. Sobre a 2.6, tem alguma coisa aí que você queria colocar, Ítalo? Tá tranquilo. Só ver se eu marquei alguma coisa aqui, Letícia. Acho que você marcou daquele exemplo da análise que acho que a gente tinha discutido. Basicamente é o que você falou mesmo nessa aí que eu marquei. Só que tanto a análise de intenção de tratar, ou o que eles chamam de análise de intenção de tratar modificada,
que são considerados como apropriados. Agora, quando você usar o protocolo lá, que é analisar as pessoas, eles chamam de uma estatística, eles chamam de uma análise ingênua, que você vai analisar a pessoa, só quem Finalizou, completou, né, o e estudo. de acordo com o grupo que ele fez. Por exemplo, o cara mudou de grupo, você vai analisar ele no grupo que ele fez, mas o certo é analisar no que ele foi randomizado, tá? E outra coisa também, é basicamente isso, tá? É o que você já tinha falado mesmo, Letícia. Isso.